Olá pessoal, aqui é o Ivandro e hoje eu vou falar uma coisa muito importante. Por que que os setups falham no day trade? Falha também no swing trade, né? Mas no day trade falha mais. Uma questão que a gente tem que entender para a gente não desistir do day trade é que por mais que a gente tenha um setup vencedor, na maioria das vezes, sempre estamos sujeitos a perder. E o porquê é simples, é que o mercado ele é soberano, ele faz o que quer, ele é que manda, independente da nossa análise gráfica ou fundamentalista, né? O mercado vai fazer o que quiser, porque na verdade quem manda no preço são os grandes players, né? As grandes instituições. Então mesmo lá que deu um engolfo, por exemplo, de baixas, tem certeza que vai descer. Aí se um grande player quiser fazer o negócio subir, vai subir. Às vezes passa a média de 21, né? Então a tendência forte de subida. Aí você compra. E aí se uma grande instituição quiser vender lá numa resistência, né, que ela colocou para vender, aí vai cair e vai pegar o seu stop, né? Então podemos dizer que o mercado, né, até tem essa analogia aí, muitos dizem, é como o mar. Ele vai e volta, né, quando quiser. Dá para prever quando as ondas vão ficar maior ou menor? Não. Mas o que a gente pode fazer então, já que não dá para a gente ganhar sempre, né? É simples. Você tem que ter um setup que acerte pelo menos 50% das operações. E quando a gente ganha, tem que ser pelo menos o dobro de quando a gente perde. Tem que ter esse risco aí, esse gerenciamento de risco. Senão a conta não vai ficar no positivo nunca. Então se a gente tiver medo de deixar a operação avançar até o nosso gain, né, para a gente ter o dobro do que a gente arriscou, a gente tem que trabalhar nisso. Então, se você tem medo e não consegue deixar as operações ganhar mais quando você ganha, você vai ter que trabalhar isso. E além dos setups, né, nós temos que ter um gerenciamento de risco. Então, a gente tem que colocar uma perda mínima, né, diária, um mínimo e um máximo de ganho, né, e seguir a risca, né, porque se você simplesmente for jogando o dia inteiro, né, sem mínimo para perder, sem mínimo para ganhar, aí chega uma hora que você perde mesmo, né? E quando a gente conseguir manter esse objetivo, acertar mais de 50% e ganhar o dobro, né, na média das operações vencedoras, aí é só ir aumentando o número de contratos. Esses dias, num grupo de traders, né, que eu participo, eu vi um operador, né, dizendo que ele estava com acerto de 62% nas operações e ele estava pedindo um setup melhor. Quase eu escrevo para ele que não precisava, né, já que se ele tivesse o acerto de 62%, mas acabei não falando nada, né? Porque eu até vou dar um exemplo aqui, se você acertar realmente 62%, dá para você ganhar muito dinheiro, né? Por exemplo, se você operar com 1000 contratos, então você foi progredindo, né, e está lá com 1000 contratos no mini índice. Então faça lá um diário de quanto você ganhou no mês, né? Para arredondar, vamos colocar aí 60%, né, de acertos. Então a perda a gente vai colocar de 150 pontos diários e como você tem que ganhar o dobro, vamos colocar nesse exemplo aqui 300 pontos diários quando você ganha. Então a gente teria, se você errou 40%, seria 8 dias. Então você perderia 1.200 pontos. Vezes 1000 contratos, você perderia 240 mil. Nossa, perder 240 mil? Não, mas você acerta mais do que você ganha. Então quando você acerta 60%. Seriam 12 dias, 3.600 pontos de ganho, no caso vezes 1000 contratos, daria 720 mil reais. Então você teria um lucro de 480 mil, tirando o imposto aí, você ficaria com 384 mil. Até vamos fazer uma conta mais simples ainda, né? Se você errar 50%, vamos colocar que você pode perder 50%. Então 10 dias, perdendo 150 pontos por dia, você perderia com 1000 contratos, 300 mil.
Aí se você acertasse 50% das operações, mas quando acertasse, né, 10 dias, você ganharia o dobro, né, 300 pontos, vezes 1000 contratos, daria 600 mil. Então você teria um lucro de 300 mil reais, tirando o imposto aí 240 mil. Mas a verdade doída, que poucos admitem, é que não acertamos 50% das operações. Na verdade a gente acaba se enganando, né? Então, o meu conselho é que vocês façam um diário do trader. A gente fala da necessidade disso, mas acaba não fazendo. E marquem tudo que vocês ganham, tudo que vocês perdem durante um mês, para saber quanto realmente vocês estão acertando. A boa notícia, eu só dei notícia ruim aqui, é que é possível acertar 50% das operações. Para tanto, a gente vai necessitar de um bom setup. Eu até vou mostrar aqui o meu setup para vocês, que eu acho maravilhoso. A questão é ter disciplina para fazer ele mesmo, né? Mas que dá para fazer, dá. E existem centenas de setups bons, né? Então a gente tem que ter um setup bom, um gerenciamento de risco e disciplina. Quer dizer, são competências que, se você desenvolver e você não desistir, né? Aí você vai se desenvolver. Mas vamos mostrar o meu setup, né, que é bem simples e objetivo. Eu tenho vários vídeos aí mostrando esse mesmo setup com algumas variantes, né, mas agora ele está há um tempo, né, parado nesse que eu vou mostrar para vocês. Eu vou mostrar também que é possível ganhar não só o dobro do que a gente arrisca, mas até 5, 6 vezes mais. E até para não ficar muito longe, eu vou mostrar o dia de hoje, né, que está até correndo, e o dia de sexta-feira. O setup, olha, eu estou usando agora 10 minutos, eu até finalizo em 1 minuto, mas eu fico olhando em 10 minutos. Eu uso os indicadores, a média Tilson, né, fator 90, 5, 8 e 21 períodos. E o setup é simples, você tem que esperar um candle passar totalmente a nuvem de 5, 8 e 21 períodos em 10 minutos, né? Aí o stop você coloca 150 pontos, como nós estamos colocando aqui no exemplo. O índice é bom nesse sentido, né? O dólar, para você operar esse mesmo setup, você tem que ter 10, 15 pontos de stop. Mas no índice fica bem mais barato, né? Dá para você colocar 150 pontos. E a entrada, nós vamos ver aqui, depende, porque aí você tem que traçar as linhas, né, ver exatamente onde você vai entrar. Então, não é só fechar o candle, você coloca lá uma compra ou venda no fechamento, stop abaixo dele e vai. Não, porque o preço volta. O problema do índice é exatamente isso, ele é muito mais volátil do que o dólar. No dólar dá para você fazer assim. Então, assim que o candle passar lá as médias 5, 8, 21, você já coloca a venda ou compra e coloca o stop na mínima desse candle. Mas aí o stop fica enorme, né? Às vezes de 20 pontos, né? Então, você precisa ver se você tem dinheiro para isso. E o gain 161,2%, como a gente vai ver aqui. Vamos colocar isso aqui para cá. E vamos ver o dia de ontem. Olha, então ontem o dia ele já começou com o nosso setup. Então as médias de 5 e 8 que eu coloco aqui em forma de nuvem. Quem não sabe colocar aqui em forma de nuvem, eu tenho um setup aí. Eu tenho numa lista que chama ferramentas e lá eu ensino como colocar a média Tilson, né, em forma de nuvem no Profit, porque natural ele não tem. Então, quer dizer, o dia já começou, né? Já começou subindo. Então, se você traçar uma linha de tendência aqui, olha, ele já quebrou essa linha de tendência, essa LTB, e subiu. Só que ele subiu e já desceu. Então, você não vai... Se você quisesse colocar aí já para comprar, daria, né? Mas quer ver? Vamos ver quantos pontos aqui você perderia. Olha, 500 pontos. Então você tem 500 pontos de
de stop, aí você já ganharia, né? Se tiver 600 pontos de stop, já ganharia. Mas como eu disse, depois que satisfaz os seus parâmetros, você vai ver onde entrar. Aí, olha, se você olhar em 1 minuto, não vou colocar em 1 minuto aqui, mas o preço tocou 1, 2, 3, 4, 5 vezes aqui na mesma linha e depois subiu. Porque às vezes ele dá esse gap aqui de alta e aí o preço vem testar o gap ou testar aqui a abertura. Mas não foi o caso, ele subiu. E aí subindo, aonde você coloca o gain? Você mede 1,61. Olha, você pega... eu meço Fibonacci assim, olha, no começo e no final aqui do candle. 161, olha, parece mágica. Ele foi exatamente... esse aqui acho que passou um pouquinho, né? Esse aqui passou um pouquinho. Mas daria. Eu acho que esse dia deu 910 pontos, se eu não me engano. Se você entrasse por aqui mais ou menos, deu mais de 1000 pontos. Então aqui deu 6 para 1. Então 6 vezes os 150 pontos, né? E aí depois passou o dia e na parte da tarde, olha, vamos ver qual candle que ele passou abaixo totalmente. Esse aqui passou, mas depois voltou. Como eu falei para vocês, o índice ele volta muito, ele é muito volátil. Então você tem que tomar cuidado. Então se você não tiver um stop enorme aí de 500 pontos, às vezes você tem que esperar a segunda, terceira onda. Então o preço veio, tocou aqui 1, 2, 3, 4. E aí, olha, se você entrasse nesses candles aqui, olha, aí já daria um stop menor. Aí vai o setup de cada um, né? Você vai traçando a linha de tendências e a hora que dá para você colocar um stop aqui e o preço realmente tiver decidido, né? Então ele começou aqui, mas ele só foi decidir aqui. Vamos ver quanto tempo depois. Demorou 1h30 para ele decidir. Então, se você tentasse aqui vender, você seria estopado várias vezes se o seu stop não fosse grande. Mas se você for deixando, né, no final você consegue. Eu chamo isso daqui de cunha, né? Então, as pernadas estão cada vez menores, né? No final ele cai. Cai quanto? Aí você pode cair até mais, mas você vai colocar 161,2 aqui, certo? Ele chegou até 200%. Então deu também aqui, mas aqui acho que deu 1000 pontos. Não, deu 1000 pontos também. Na verdade deu 1000 lá e 1000 aqui. E uma outra coisa que eu não falei, eu faço o seguinte, eu coloco 150 pontos de stop, e assim que chega a 100 pontos de gain, eu coloco no 0 a 0. Aí se voltar, eu paro a operação, nem tento outro. E se for, eu deixo. Porque como a tendência está muito forte, né, eu deixo. Porque se você ficar sempre, por exemplo, ganha 100, aí você ganha 100. Aí para você colocar novamente uma operação, é difícil. Então é bom colocar uma só e deixar. Se você acertar 50%, como eu disse, você vai ficar milionário, né? E vamos ver o dia de hoje. O dia de hoje foi certinho também. Então o dia de hoje, olha, ele estava de baixa. Então se você... esse candle aqui, por exemplo, se você operasse nesse daqui, ele voltou. Então, como eu disse, o índice volta muito. Então você vai ter que... ter paciência às vezes, né? Então você traça a linha de tendência e vê se entra na segunda tentativa, né? Porque nessa primeira tentativa aqui, ele só voltou depois. Não daria, na verdade, para você vender depois aqui. Se você for em 1 minuto, depois que terminou esse candle, foi um candle enorme, mas aí o preço só ficou subindo. Então você tem que esperar novamente um candle passar totalmente as médias 5 e 8 e 21, que foi esse daqui. Então aqui daria para você entrar
E vamos ver se deu o nosso 161 aqui. Olha, 161, certinho. Então se você entrasse aqui, por exemplo, que foi um lugar assim que cruzou aqui a média 5,8, já era certeza que a coisa estava descendo, né? Vamos ver quantos pontos deu. 1.200 pontos. E aí depois o preço subiu. Vamos ver se já deu a operação aqui. Deu. Olha. Aí devagarzinho, né? Passou a média de 21, de 8. Esse candle aqui é que passou tudo, tá vendo? Vamos traçar a linha. Olha, no meu setup é assim. É simples assim. Esse candle aqui. Eu tenho um vídeo que fala o setup, quanto mais simples, melhor. Então esse candle aqui que ele passou. Aí você já entra no fechamento dele? Não. Eu gosto no índice de sempre traçar a linha de tendência e colocar os 150 pontos aqui para baixo. Ele normalmente volta no último suporte. Ele voltou aqui, ó. Ó, ele voltou na máxima desse candle aqui. Então 150 pontos. Vamos ver 150 pontos. Olha, se você colocasse aqui, né, ou nessa linha de tendência aqui, olha, bem no meio dela, ele pegaria. Quanto que vai subir? Aí aqui, a primeira pernadinha foi essa daqui. Certo? Foi tranquilo, né? Então, pessoal, essa foi mais uma dica, né? Que a gente perde mesmo. Se você for colocar aí que se você não ganhar 60%, 70%, você vai parar, então você vai parar logo, porque é difícil você ganhar mais de 60% das vezes. Mas como eu disse, se você tiver um bom gerenciamento de risco, e quando ganhar, você tiver possibilidade de ganhar mais, né? Ganhar 2, 3, 4, 5 vezes mais, aí você vai ficar vencedor. E aí, para ter lucro, você aumenta a mão, né? Então, se realmente, durante o mês, você acertar mais de 10 dias, o dobro do que você arriscou, você pode aí colocar 1.000, 2.000 contratos, que você vai sempre ganhar. Mas se você não chegou a esse ganho ainda, então aí você fica com pouco contrato e vai melhorando seu setup, melhorando o gerenciamento de risco, melhorando o medo aí que você tem de não conseguir deixar as operações, né? E assim por diante. Espero ter ajudado vocês. Se alguém tiver algum comentário, quiser complementar alguma coisa, criticar alguma coisa, estamos aí à disposição. Bons traders a todos!